Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez aqui no canal para deixar uma mensagem da parte do Senhor para o teu coração. Eu fiquei mais ou menos uns 2 diazinhos afastada, não gravei vídeo porque eu estava gripada. Achei que era Covid, mas graças a Deus não era, era uma gripe forte que eu peguei. Me recuperei, estou um pouquinho ainda com dor no corpo, um pouquinho ainda fanhosa, mas graças a Deus estou bem melhor. E nesses dias que eu fiquei parada, eu fiquei pensando o seguinte, né? Eu lembrei de um versículo que tem em Provérbios, em Eclesiastes 10:10, que fala o seguinte: se você deixar o machado perder o corte e não o afia, terá que trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Ou seja, tem até uma reflexão que fala sobre não é o carpinteiro, não, é um homem que está na floresta com seu machado. Essa é uma reflexão bem conhecida aí na internet, que fala que ele está na mata, né? Houve um campeonato, deixa eu falar direitinho, é assim, houve um campeonato onde dois homens estavam ali cortando as árvores de uma floresta, né? E sempre tinha um homem que, que ele ganhava todas as competições. Que ele era bem conhecido na cidade dele, ele ganhava todas as competições. E chegou um rapaz novo e falou assim: dessa vez eu vou desbancar esse homem, vou ganhar e ele vai passar a maior vergonha. Então eles foram lá pro campeonato e o mais novo, o rapaz mais novo, foi cortando, foi cortando as árvores. E quando chegou num dado momento, ele já estava cansado, bem cansado. E o mais velho, o que já ganhava sempre, ele conseguiu ultrapassar ele e ele ganhou o campeonato mais uma vez. E o mais novo, naturalmente, ficou curioso porque que ele sempre ganhava, foi perguntar para ele. Ele pegou e falou que o segredo dele era quando ele estava cortando, que o machado ficava cego, ele simplesmente parava e amolava o machado e continuava. E assim ele fazia até ele conseguir ganhar o campeonato, que ele sempre ganhava. E o segredo dele era esse. O que eu quero te dizer para você nesse dia de hoje? Às vezes vai ser necessário você dar uma paradinha, você respirar, você ver os seus conceitos, ver o que está te atrapalhando na sua caminhada, ver em que lugar que você está errando, ver em que lugar que você precisa melhorar, ver em que lugar que você não está parando para ouvir a voz de Deus para te dar as instruções da sua caminhada. Eu, nesses 2 dias, eu tive que dar uma paradinha, porque se eu insisto em continuar a minha caminhada doente, sem forças, e não presto atenção naquilo que o Senhor quer falar comigo, a minha caminhada, independente de eu estar bem, independente de eu estar mal, doente ou não, eu sempre oro, eu sempre agradeço, faço minha devocional. Só que esses 2 dias foi preciso que eu parar para poder eu intensificar as minhas orações, para eu poder rever algumas coisas em mim. E Deus, às vezes, ele age dessa forma com a gente. Ele nos para a gente poder reavaliar aquilo que está nos prejudicando, para ver se aquilo que a gente está fazendo realmente, desculpa, é da vontade dele. Eu tenho muitos projetos, eu tenho feito muitos projetos, Deus tem me revelado muitas coisas que Ele tem colocado no meu coração dia a dia. E eu tenho perguntado ao Senhor, o Senhor é muito para mim. São muitas coisas, não que seja uma carga pesada para mim, mas são muitas coisas que eu não havia tentado antes, que Deus tem colocado no meu coração. E eu falei para o Senhor, são muitos planos, muitos projetos, realmente é isso que o Senhor quer? E foi necessário que Deus me parasse, me desse esse tempo de 2 dias para poder eu refletir se realmente isso é da vontade dele ou não. E ele já me respondeu, é claro, como ele sempre me responde. Então, o que eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia de hoje, é que você pare quando for necessário, para você amolar o seu machado, para você refletir se realmente é aquilo que Deus quer para você, se realmente é aquilo que Deus tem colocado no seu coração, se é aquilo que o Espírito Santo tem ministrado no seu ouvido, tem falado para você, porque nós ouvimos sempre a voz de Deus. Às vezes nós confundimos com a voz da multidão e às vezes até com a nossa própria voz, mas Deus ele tem uma forma especial para falar para mim e para você. Complementando aquilo que eu quero dizer para você,
Semana retrasada, se eu não me engano, eu estava no louvor da minha igreja, né, participando lá da adoração com meus irmãos, e eu falei algo no meu coração que somente o Espírito Santo soube naquele momento. E quando eu estava saindo da igreja, um irmão saiu correndo, me chamou e falou assim: pastora, eu quero falar uma coisa para a senhora. Logicamente, eu achei que era alguma doação para o Ministério Infantil, porque eu faço parte do Ministério Infantil. Então, eu já fiquei assim, alguma coisa para o Ministério Infantil, né? E ele falou assim: não, pastor, eu quero falar uma coisa com a senhora que Deus mandou te falar. E ele falou exatamente aquilo que eu tinha falado com o Senhor. Então, eu achei assim tão lindo, tão maravilhoso aquilo que Deus fez comigo naquele momento, porque eu estava atenta para ouvir a voz do Senhor. E é isso que Deus faz com a gente. Às vezes Ele tem que te parar para você poder ouvir a voz dele. Não foi o meu caso, como eu estou falando, porque eu sempre ouço, eu aprendi a ser obediente. Eu aprendi a duras penas a ser obediente. Eu aprendi a ouvir a voz do Senhor e saber aquilo que Ele quer para a minha vida, o que Ele não quer, e seguir o passo a passo. Mas, às vezes, a voz da multidão pode te sufocar e a sua própria voz pode te enganar. Então, quando for necessário, pare, ouça a voz do Espírito Santo e só dê um passo quando o Espírito Santo falar com você no seu coração. Se você estiver muito cansado ou muito cansada, para um pouquinho e respira. No meu caso, foi uma doença física, mas para você talvez pode ser uma doença emocional. Pode ser uma depressão, pode ser uma ansiedade, que todo mundo fala que as pessoas, a maioria das pessoas falam que eu tô com depressão, eu tô com ansiedade. Às vezes nem é uma depressão, nem é uma ansiedade. Às vezes é um desânimo mesmo, alguma coisa hormonal, alguma reposição que o seu corpo está precisando de alguma vitamina. Mas para você saber o que é, para você discernir o que é e o que não é, você precisa entender a voz do Espírito Santo quando ela fala com você. Amém? Que você possa absorver essa mensagem no dia de hoje, parar quando for necessário, para você ouvir a voz de Deus no seu coração e continuar a sua caminhada, porque a sua caminhada com o Senhor é certa, a vitória é certa, assim como aquele homem que já estava acostumado a ganhar, porque ele já tinha feito outras vezes a parada dele para poder amolar o facão dele, né, o machado dele. Assim como foi com ele, você também vai ter essas experiências com Deus. E quando você parar, o Senhor vai te dar estratégia para você continuar. Amém? Que você possa ficar com o Senhor Jesus Cristo, que seu dia seja muito abençoado, que você possa entender que parar não é desistir. Pelo contrário, é continuar. Mas é necessário às vezes parar para a gente poder continuar a nossa jornada. Amém? Fique com Deus e até a próxima.